Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai entrar domingo às 18h30 lá na Arena Condá. Jogo contra a Chapecoense, um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas uma partida que pode colocar o Remo de volta no G4 do Brasileirão. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação azulina. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, deixe seu comentário. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos abordar essa prévia de Chapecoense e Clube do Remo, trazendo também a provável escalação azulina. Temos novidades na defesa, Reinaldo lesionado, 15 dias fora no mínimo, ou seja, pelo menos 2 ou 3 rodadas sem o zagueiro Reinaldo. O artilheiro Pedro Rocha também não vai atuar pelo Clube do Remo na próxima rodada, ou seja, vai ter um desfalque importante na defesa, um desfalque importante no ataque, e vamos ver que time que o Antônio Oliveira vai mandar em campo. É um jogo que o Remo... A Chapecoense está 2 pontos do Remo, 2 pontos. Ou seja, está muito embolado essa competição. A diferença para o Remo, que é o quinto colocado, 24 pontos, para o 11º, com o Atlético Goianiense, que tem 21, são 3 pontos. Ou seja, 3 pontos separa até o quarto colocado, o Avaí, do 11º. Então tá muito embolado. E é importante o Remo tá forte nessa disputa. Jogo difícil lá em Chapecó. É confronto direto, porque a Chapecoense nessa altura também está nessa briga. Afinal, a Chapecoense só tá a 2 pontos do G4, então também está na briga por esse acesso. O importante é pontuar. E você conseguindo pontuar fora de casa, nem que for um empate, você vai, além de ganhar seu ponto, você vai estar tirando 2 pontos do seu adversário. Porque naquela partida, a obrigação de vencer é da Chapecoense por jogar dentro de casa e por estar nessa briga também do acesso, como na rodada passada. A obrigação de vencer era do Remo, o Remo jogou até melhor que o Cuiabá, mas acabou não vencendo e desperdiçando 2 pontos. Mas vai ser um jogo que dá sim para o Remo buscar algo a mais. Estou muito curioso para saber como é que vai ser esse mercado de transferência do Clube do Remo. Alguns jogadores já sendo anunciados, reforçando o Leão, a janela abrindo. Então, outros jogadores podem ser contratados e vão ser contratados também ao longo da próxima semana. Como sempre aqui no canal a gente vai fazer essa análise. Mas para o jogo de domingo, sem tantas novidades assim, né? Como eu falei, defesa, ataque e vamos para o campinho. Aqui no campinho vamos ver a provável escalação do Clube do Remo. Rangel no gol, a provável escalação foi dada pelo Cacheado na Rádio Clube. Rangel no gol, na defesa, nas laterais, Marcelinho e Sábio, até aí sem novidades, Marcelinho e Sábio. Na zaga, Klaus e Kaique, aí a novidade, Kaique vai herdar para essa partida a titularidade na zaga ao lado do Klaus, ou seja, deve herdar, né? Que essa é a provável escalação. Então sai o Reinaldo lesionado, deve entrar o Kaique. Então faz uma defesa com Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sábio. Meio campo, Luan que foi muito bem na sua última partida, tá muito bem mesmo. É um jogador que estava sendo contestado, muita gente já pedindo o Caio Vinícius de volta, mas o Luan foi bem e deve permanecer como titular. Aí esse resto da formação do meio campo, Pedro Castro e Jaderson. Eu coloquei até os dois aqui no campinho, um do lado do outro, mas pode ser um Pedro Castro um pouco mais recuado, dando uma liberdade para o Jaderson. Não para criar tanto, mas para aparecer muito aqui na frente, principalmente pela ponta esquerda. Mas o Jaderson pode voltar também e avançar um pouquinho o Pedro Castro. Embora o Pedro Castro não seja um criador, né? Não é um criador de jogadas. O Remo tem que ir no mercado realmente para contratar esse criador de jogadas. Pedro Castro está sendo muito contestado e eu compreendo. Eu acho que muitas críticas que ele está sofrendo, faz realmente justiça. Só que é um jogador que, em alguns momentos, se ele estiver bem na partida, é um jogador importante, porque é aquele jogador de um lançamento, de um passe mais longo, é um jogador um pouco diferente de qualidade relacionada a esse passe. Foi ele que deu o passe para o Marrone e sofreu o pênalti lá em São João del Rei no jogo contra o Atlético. Foi ele que deu o passe do gol do Clube do Remo lá no primeiro minuto lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, passes longos.
Eu sei que em termos de produção, de maneira geral, ele está devendo. E ele deve perder essa titularidade. Porque quem joga nessa mesma posição dele é o Cantillo. E eu creio que o Cantillo foi contratado para ser titular. E o Cantillo, ele tem tudo para render no Remo. É como eu disse aqui, se ele estiver interessado em jogar bola, ele vai render, tá? Porque ele é um jogador interessado, ele joga bola. O grande problema dele em muitos momentos da carreira é que parecia um pouco relapso, pelo menos passava essa impressão. Mas para esse jogo deve ser Luan, Pedro Castro e o Jaderson. O Jaderson não como um criador de jogadas, mas um Jaderson aparecendo muito no ataque. Um Jaderson, além de voltar para marcar, ajudar na marcação, vai ter esse papel importante, mas vai ser um Jaderson provavelmente muito agudo na ponta. Por quê? Porque o trio Janderson, Marrone e Adailton, não, sem Davó provavelmente não atuará, então o Jaderson deve aparecer muito por aí quando o Remo fazer uma linha última de 4 jogadores. Então o Jaderson pode aparecer aqui na frente em determinado momento, caindo pela ponta, e Adailton sai da ponta e vai para a área, ficam Adailton e Marrone dentro da área e o Janderson atacando também pela direita. Seria um Remo agressivo, seria um Remo ofensivo com a bola, só que necessita uma recomposição defensiva rápida, né? O Jaderson faz essa recomposição defensiva rápida, mas precisa do Janderson e do Adailton, principalmente, também voltarem. O Janderson voltar para cobrir o lateral, caso a bola caia aqui pelo lado direito do clube do Remo, voltar, e o Adailton pelo menos para dificultar essa primeira saída de bola junto com o Marrone. Então deve ser um Jaderson que pode cair pela ponta esquerda, fazendo 4 atacantes com bola do clube do Remo, só que tem que ter essa composição defensiva rápida, né? Rápida, porque não pode correr risco de ficar sofrendo contra-ataque da Chapecoense. Então esse é o provável clube do Remo, com Marcelo Rangel, Marcelinho na direita, Klaus, Kaique, Sávio, Luan, Pedro Castro, Jaderson, Janderson, Adailton e Marrone. Como eu disse para vocês, amigos, um jogo extremamente importante, um jogo que o clube do Remo, se vencer, pode alcançar, realmente entrar de fato no G4 da competição, mas o importante é não perder. O importante é fazer seu ponto. Por quê? Está muito embolado. 3 pontos a diferença do 4º colocado para o 11º. Tem muito clube na briga. Então é um deslocamento difícil, até Chapecó, é desgastante, mas o Remo tem que entrar realmente concentrado, sabendo da importância. Quem sabe, até vencer o jogo, para chegar em Belém com mais tranquilidade e ao longo da semana, os reforços contratados e outros que podem ser contratados, anunciados no início da nova semana, já podem até, quem sabe, fazer a sua estreia pelo clube do Remo. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Gostando desse conteúdo de análise, se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo.